Esse é o seu canal Neomedievalismo e você está na Escola de Filosofia e Espiritualidade Eluí Lama Sabachthani. A cruz vence o Ayum. Deixe o seu like, faça o seu comentário e inscreva-se em nosso canal ativando todas as notificações para ajudar a expandir o nosso projeto de filosofia e espiritualidade gratuita que não pretende substituir a universidade. Sou Anderson Francisco Paiva de Souza, formado em filosofia pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. O olhar do protestantismo em direção à Virgem Maria. Não é possível que o mundo creia que Jesus foi enviado se a igreja não for una. O segredo do crédito da afirmação da igreja de que Jesus foi enviado a este mundo não é outro senão a própria unidade da igreja. Que é apenas uma igreja, que não é a proposta de Jesus construir 3 igrejas ou 3 grandes comunidades. Paulo não fala que existe 3 igrejas: protestante, católica, ortodoxa e protestante. Paulo diz que Jesus, sendo alegoricamente a cabeça ou o cabeça, mas a cabeça da igreja, que é seu corpo místico, visível e invisível, no nosso mundo, cujos membros crescem ligados pelo amor místico que flui em seu interior, a única estrutura que contém aquele que enche todas as coisas em toda e em qualquer circunstância é uma igreja e não 3 igrejas. E há um consenso que a unidade da igreja ela confirma a unidade, mas não dissolve a identidade. E não mais pensando em propor como ecumênica. O termo ecumenismo não funcionou. As pessoas vão sempre associar ecumenismo ao diálogo interreligioso e ao sincretismo, ou talvez até mesmo uma coisa pior. Não tem mais como utilizar o termo ecumenismo. Nós estamos falando de uma coisa que é aquela ideia da comunidade de Taizé, que é a unidade, que não foi efetuada. Como que o protestante vai falar em unidade sem considerar a importância ou o significado de Maria para o católico? Bom, eu tenho uma perspectiva aqui. É impossível. Se você acha que Maria, para o catolicismo, está relacionada ao paganismo, ou à mãe rainha dos céus, de Roma, então você não entendeu o que é unidade da igreja. Isso serve para todo mundo, inclusive para mim, para eu, Anderson. Por isso que essa proposta é uma proposta de inovação, de discernimento filosófico. Certo?
Por isso, o título da aula não é o olhar do protestantismo em direção a Maria, mas o olhar do protestantismo em direção à Virgem Maria. Por que isso? Porque não é necessário você concordar, você protestante, concordar com o católico em relação a Maria. Nesse aspecto de que talvez você possa, de repente, não adorar, mas venerar, ou então que existe toda uma teologia da latria, hiperdulia e dulia. Não se trata do fato que você precisa concordar com isso, mas compreender o impacto que é a mãe de Paulo. É a mãe de Pedro. É a mãe de Jesus. Que é. Porque é o nome mais admirado de toda a Bíblia para o protestante é Paulo. Paulo é. Paulo propunha uma teologia dele, a teologia de Paulo. Aliás, o Evangelho de Paulo. O Evangelho de Paulo é o coração do sentimento protestante. No que tange a teologia da salvação. Os protestantes, nós protestantes, tivemos sempre essa perspectiva de amar mais Paulo do que Maria. Mas João, o evangelista, o discípulo, o apóstolo, do que Maria. E a admiração é por vários nomes. Por Charles Spurgeon, por John Wesley, por Watchman Nee, por John Piper, por Ray Comfort, por Mark Driscoll, por Martinho Lutero, por William Wilberforce, John Newton, David Livingstone, Jonathan Edwards, Charles Finney, Whitfield, Moody, Billy Graham. O protestante consegue admirar Tomás de Aquino e Agostinho quando ele estuda filosofia. Mas e Maria? Maria foi só uma serva. Nada mais que isso. Por quê? Bom, primeiro, o catolicismo insistiu tanto na importância de Maria que para o protestante é quase impossível admirá-la. Foi uma reação de defesa em relação àquilo que é aquele conceito de que só adorarás a Deus, não farás imagem para ti, não se encurvará para elas. Então isso entrou na mentalidade protestante de uma forma tão forte que quando fala da mãe de Jesus, bom, não tem como. E Maria foi considerada a mais aventurada de todas as mulheres, no sentido de que essa afirmação é uma afirmação de identidade, tá? Quando o pai fala, tu és o meu filho amado em quem me comprazo, ele está confirmando a identidade de Jesus, né? Quando Gabriel fala, salve a agraciada, isso é uma confirmação de uma identidade, né? No mundo espiritual. Aí nós temos aquelas afirmações, né? Mulher, que tenho eu contigo? Eis aqui meu pai, minha mãe e meus irmãos, são todos aqueles que me obedecem. Antes, bem-aventurado os que, quer dizer, bem-aventurados os peitos e que mamassem. Não, antes bem-aventurado, ou aqueles que me seguem e obedecem.
E Maria de Jesus ele foi acolhida na igreja como mãe de João, e João, filho de Maria. E então, Jesus ele fez essas afirmações. Por exemplo, por que estavam ansiosos me procurando? Não sabe que me convinha estar na casa do meu pai? Bom, Maria recebeu uma identidade, né? A agraciada e a mais bem-aventurada de todas as mulheres. Jesus, quando ele inicia a sua vocação como adulto, ou até mesmo quando ele estava lá no templo, debatendo a lei, ele está reafirmando a sua identidade como o Messias. Ele está crescendo, né? Como um broto em uma terra seca. Isaías 53, crescendo como um broto em uma terra seca. E esse desprendimento em relação à sua própria identidade. Ainda não é chegada a minha hora. Eu vou sim transformar a água em vinho. E transformou no mesmo dia. No mesmo dia. Mulher que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Quer dizer, você não tem nada que se meter na minha vida. No mesmo dia ele foi e fez o milagre. Quando a mãe chegou e falou com ele. No mesmo dia. Quer dizer, a importância que Maria nunca teve para Jesus. E é importante afirmar que eu sou um protestante. Eu sou um protestante convicto. Não convicto no sentido teológico de que há uma reforma na igreja que é uma ruptura com a história. Não nesse sentido, mas a minha convicção protestante é no sentido da liberdade em relação às instituições. Porque é difícil você ser um teólogo, um filósofo e falar o que pensa e de repente, não sei, você pode ser desligado da igreja, né? Porque tem aquela questão, né? Da hierarquia, da obediência. A obediência ele é uma coisa muito forte. Por isso, protestante. Mas esse não é o aspecto. O aspecto é que o protestante ele é católico. Porque ele possui essa universalidade. Quando você pega lá o credo de Atanásio, esta é a fé católica, você pode mudar, não é essa a fé universal. Bom, é a igreja que sempre existiu. Não foi iniciada em 1517. Ela é uma igreja que criou o cânon, criou a Bíblia, confirmou o cânon. Confirmou a Trindade. Vamos imaginar que o protestante, logo no início da reforma, ele negasse a Trindade. Ele negasse o cânon. Ele não poderia fazer essa coisa, né? Não poderia. E Constantino, que diferença faz Constantino? A igreja continuou existindo depois de Constantino. Sempre vai existir os padres da igreja, os padres Capadócio, Irineu de Leão, todas aquelas pessoas tão importantes para a história da igreja. Quando você olha toda a estrutura da cultura ocidental, da unidade da Europa, o que tem a ver Constantino com isso? Não tem nem como você lembrar de Constantino quando você vai falar dos padres gregos. Você vai falar da igreja ortodoxa, você vai falar da igreja anglicana agora, que possui algumas tradições mais próximas, né, daquele sentimento antigo. Mas
Quando você vai falar, vamos dizer assim, né? Por exemplo, antes bem-aventurados que me obedecem. Aqui estão minha mãe e meu pai. Quando a Bíblia ordena, de certa maneira, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher, serão ambos uma só carne. Então não tem como você realizar a vocação do matrimônio sem se desligar, aqui, cortar o cordão umbilical com a sua mãe e com seu pai. Você vai realizar a vocação do matrimônio. E quem não realiza a vocação do matrimônio, se ele quiser, espontaneamente, ele pode, dentro da igreja, vivenciar a vocação do celibato, né? Só que isso vai ser uma escolha, né? Ninguém vai... é, não acredito que alguém vai perecer no inferno eternamente porque não seguiu o celibato e não se casou. E... Agora, qual que é o ponto? O ponto é que a experiência da vocação de uma pessoa comum, ela pressupõe esse desligamento da casa dos pais. Pressupõe. Se uma vocação comum pressupõe, imagina uma vocação como a de Jesus. Que ficou bastante tempo na casa dos seus pais, ou de Maria, conforme a tradição. Ele não ficou até os 20 anos, ou seus 18, ele ficou até os 30 anos na, na casa da mãe, aquilo que é considerada a Sagrada Família, né? Ficou 30 anos dentro da casa de sua mãe, aprendendo, crescendo, né? Em graça, perante os homens e tal. Quer dizer, 30 anos. E nós não temos informações fidedignas sobre a infância de Jesus, sobre a sua adolescência. Não temos. É um período de recolhimento, de silêncio, que era aquela comunidade que só existia naquela casa. Jesus, o filho do carpinteiro. Nós não sabemos o que acontecia ali. Simplesmente ele não foi para o mundo com 20 anos. Ele ficou muito tempo. Maria teve muito tempo para ter Jesus com ela. Muito tempo. Agora ele precisava sair para o mundo. Jesus não ficava apenas nas sinagogas, ele ia para lá fora, né? Lá no monte, tal. Então não teria como. Até mesmo a relação que Jesus tinha com os seus irmãos era uma relação na qual Jesus precisava ressuscitar para se apresentar como o Messias que venceu a morte, né? Porque isso é uma tradição protestante. Porque de repente nós nem sabemos se aqueles irmãos eram irmãos mesmo da genealogia. Eles poderiam ser primos, não sei. Maria for virgem o resto de sua vida? E se ela foi? Qual o problema com isso? Eu não sei. Ela pode ter sido virgem. Por que não? A questão é que o chamado radical ele pressupõe o desligamento da família. Quando você olha para os mosteiros, na espiritualidade monástica, aquele místico que ele está ali no mosteiro, ele se desprende da família. A família não é mais tão significativa. João da Cruz vai dizer que o apego aos parentes, ele não é uma coisa que é da alta espiritualidade. Então, deixará seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher. A mulher de Jesus é a igreja. Ele precisava ir em direção à crucificação,
essa missão, esse chamado, esse ministério. Ele precisava ter desprendimento, porque ele obedeceu Maria até os 30 anos. Que a gente não vê hoje, dificilmente, né, uma pessoa obedecendo sua mãe até os 30 anos. Ele fala que tem a ver contigo. Ele vai lá e faz o milagre no mesmo dia. O que isso significa? Significa o seguinte: não, é impossível a unidade da igreja sem que o protestante passe a amar Maria. Essa é a parte mais importante dessa aula. É uma coisa assim que não tem lógica, não funciona. E você acredita, por exemplo, você protestante, que você deve venerar Maria? Não adorar, venerar. Adorar é uma coisa, venerar é outra. Você acredita que você deve venerar? Você acredita que você pode pedir uma intercessão para Maria, ou que ela é a rainha dos céus, ou que ela é a rainha dos anjos? Algum católico... Então, o que eu vejo? Na união proposta pela igreja, nenhum católico vai exigir isso do protestante. Essa crença. Mas amar Maria, que está viva, no conceito do paraíso, daquela dimensão próxima, do Jesus que está sendo adorado, aqueles que foram, como Jesus vai falar, né? Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Porque fala que pai Abraão, né? Então, Deus de vivos. Aqueles que morreram, eles estão vivos. A igreja mística que está viva. Né? O John Wesley não está dormindo. Ele está acordado. É isso que acredita o protestante estudioso da teologia. John Wesley está vivo e acordado, não vivo no corpo. O corpo está dormindo como uma figura de linguagem, mas ele está vivo a alma. Isso que acredita o protestante. Maria também está viva, próxima de Jesus. Essa Maria que o protestante deve amar. A Maria não apenas no conceito do passado, mas atualmente. A Maria está viva. Como assim? Como quando eu amo Paulo, eu não estou amando alguém que está ali enterrado. Eu estou amando uma figura que não desapareceu da história. Né? Ele irá ressuscitar. Nós veremos ele, nós nos encontraremos com ele. É isso que acredita o protestante. Mas para você acreditar nisso, você não precisa acreditar que você vai conversar, por exemplo, agora com Paulo. Que você vai pedir intercessão para o Paulo. O católico, ele acredita na intercessão dos santos. Maravilha. Mas o católico, ele não precisa... eu não vejo o católico exigindo isso. O protestante, ou ficar ressentido com essa questão. No caso, um católico que realmente estuda a fundo a teologia, né? A questão é o amor. O amor a Maria é um amor ao católico. O amor, por exemplo, que você vê na música Regaço Acolhedor de Kelly Patrícia. Esse é o ponto, né? Porque vamos supor que você tem uma religião que produz um sincretismo entre alguns deuses em mistura com o catolicismo. Bom, isso é uma coisa que não veio do catolicismo, é uma coisa que foi desenvolvida historicamente, não veio do seio do catolicismo, esse sincretismo. Porque o catolicismo ele não é sincrético. Existem religiões sim de sincretismo, mas não no caso do catolicismo. Então é esse o discernimento específico
que é a Virgem Maria ser amada pelo protestante, porque ao amar Maria, ela está amando o católico. E então ele está acolhendo essa unidade, sem a qual é impossível que o mundo creia que o Jesus foi enviado. E vocês querem saber qual o sentimento de Jesus em relação a Maria? Jesus ama Maria.